Capítulo 11. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando uma às outras: Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Ai dos povos incrédulos! Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades, nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Vinde a Cristo, os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Capítulo 12. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado.
Mas Jesus lhes respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras, misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado, Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso, é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eis meu servo amado. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu, e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança, o pecado imperdoável. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: Este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso, vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo.
porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. O sinal da ressurreição. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má, a mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O propósito das parábolas. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus explica essa parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador.
quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado, o trigo e o joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, o grão de mostarda. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levidada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o tesouro escondido. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Os bons e os maus peixes. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie.
e quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. E lançarão os maus na fornalha ardente. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes. O mestre é um pai de família. Então lhes perguntou Jesus: Entendestes todas estas parábolas? Ao que eles responderam: Sim, Senhor. E Jesus lhes disse: Portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O profeta não é honrado pelos seus. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: De onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: Não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido, a multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda sobre o mar.
Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Jesus curou a todos que o tocaram. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Capítulo 15. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: "Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer?" Ponderou-lhes Jesus: "E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola? Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus atende ao clamor dos gentios. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra.
Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Outra multiplicação de pães. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se ali. Então, multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7 e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida, os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. O fermento dos religiosos. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus prediz seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado, a cura do menino possesso. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são.
Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Jesus prediz novamente seu martírio. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Capítulo 18. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Jesus adverte sobre as ciladas. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti. Pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado, do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, seres atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que, tendo os 2, seres lançado no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda a certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Como tratar o pecado de um irmão? Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu.
Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar? Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7, a parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe: Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Jesus abençoa as crianças. Então, trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam.
Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Dificilmente os ricos serão salvos. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou-o Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis, as recompensas no reino. Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Capítulo 20. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui, desocupados o dia todo? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu?
Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Outra vez, Jesus prediz seu sacrifício. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: Agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. É preciso sabedoria para pedir. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhes Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: Podemos. Então Jesus lhes declarou: Certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Os cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram.